Olá, muito boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Todos os dias nesse horário aí, 16h45, a gente costuma fazer um chat aí de fechamento do mercado. Hoje, em especial, eu dei uma atenção maior aí nesse programa de hoje, né? Porque a gente está às vésperas aí da nossa definição do quadro eleitoral no domingo. Temos um pregão aqui, um último pregão, amanhã, sexta-feira, antes das eleições, e é bastante possível que a gente tenha uma movimentação muito forte aí no pregão de segunda-feira. Então, gostaria de chamar um pouquinho a atenção de vocês de alguns pontos que eu considero importantes, né, e passar algumas orientações para vocês sobre o pregão de amanhã e qual a melhor postura que a gente deve adotar aí no pregão de amanhã para evitar maiores surpresas a partir de segunda-feira. Como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok, beleza? Boa tarde, Jason, Helder, Ike Batista, Paulo Figueiredo, Neymar, Francisco Agostini. Bom, muito bom, que maravilha que o pessoal está conseguindo me ouvir. Eu não sei se todos vão conseguir participar, né, do chat de hoje. Eu fiz o convite também via Facebook, coloquei pelo fórum também. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade para conseguir acompanhar esse chat em função do trabalho, né? Mas para facilitar para vocês, eventualmente, quem não conseguir acompanhar, eu vou deixar gravado também no meu canal do YouTube. Deixa eu já passar aqui, Evandro Lima, é o meu canal do YouTube, e eu faço a divulgação do link da gravação sempre através do Twitter. Meu Twitter é @lima_evandro. Então, eventualmente, quem não puder participar hoje, de qualquer forma, eu acho bastante interessante assistir esse programa à noite. Bom, o que eu queria passar para vocês, pessoal? Vamos pegar aqui, começar aqui pelo retrato aqui do nosso carro-chefe. Não é novidade para ninguém, né, que o nosso mercado, aqui o nosso índice Bovespa, ele já está precificando o resultado das eleições. Sem querer entrar aqui em polêmicas aqui políticas, né? A gente respeita a opinião de todo mundo, né? O voto é livre para todo mundo, a gente vive num país democrático, né? Mas, como a gente mexe aqui com renda variável, bolsa de valores, é importante a gente entender os reflexos aí das decisões políticas, o que isso pode impactar aqui na nossa bolsa. E o mercado já não é de hoje, né? Desde algum tempo atrás, ele manifestou aí um interesse bastante grande em troca do governo. Então, toda vez que a gente começou a ter esse cenário de pesquisas eleitorais, né, toda vez que a gente começava a observar uma vantagem, independente de qual candidato, mas uma vantagem da oposição em relação à situação, o mercado subia. Quando essa expectativa se revertia, no caso, manutenção do quadro da presidência, o mercado mostrava pessimismo, né? Preocupação, a gente está vendo o que está acontecendo com a nossa economia, mas não quero entrar nesse mérito nesse momento. De qualquer forma, manutenção do governo, o mercado não enxerga bem, precificando baixa, e mudança, o contrário, né? O cenário aí mais otimista de alta. Bom, a gente ficou ontem e anteontem aqui, enroscados aqui nesse suporte de 52.480, aqui seria aqui um divisor importante, entre ainda tentar aqui uma reação e, quem sabe, transformar aqui todo esse cenário negativo num belo dado de reversão para alta, ou, eventualmente, se a gente tivesse uma definição antecipada aí do que poderia acontecer aí no próximo domingo, a gente poderia, enfim, definir essa situação aí antes da eleição. E é o que o mercado está fazendo exatamente no dia de hoje. Ficamos aí 2 dias aqui enroscados aqui nesse suporte, e no dia de hoje cedendo com bastante força aqui, ou seja, confirmando reversão de toda essa tendência de alta para baixa, montando aqui esse pivô de baixa. Então hoje não tem mais o que dizer, a gente realmente está em tendência de baixa aqui no nosso índice Bovespa. Mercado aí precificando aí que a candidata Dilma deve vencer as eleições, né? E nesse sentido ele está apontando para baixo. Hoje ele está fechando aqui, pregão não terminou ainda, mas ele está fechando aqui bastante próximo aqui, pressionando esse próximo suporte de 51.240, mas de qualquer forma a gente já tem esse desenho de baixa aqui bem definido aqui, mercado setando na venda e na tendência de baixa.
O que pode acontecer na segunda-feira? Amanhã a gente já tem mais um pregão, né? Segunda-feira, sim, aí a gente vai ter de fato a confirmação se a Dilma vai ser reeleita, se eventualmente o Aécio, como aconteceu no primeiro turno também, né? Ele estava... se imaginava que a gente ia ter um segundo turno entre Marina e a Dilma, e o Aécio passou com larga folga na frente, foi o candidato que foi para o segundo turno, então, eventualmente, tem essa possibilidade. Não dá para a gente dizer que a Dilma já ganhou as eleições, até porque ninguém votou ainda. A eleição mesmo vai acontecer no domingo. Bom, o mercado ele já está precificando uma vitória da candidata Dilma. No mercado de ações tem um jargão bastante forte aí que vocês devem conhecer: sobe no boato, realiza no fato. A gente também pode inverter esse jargão, digamos, desce no boato, realiza, no caso, realização de uma queda, seria uma correção, seria repica no fato. Então o mercado ele já precificou a vitória da candidata Dilma. O que pode acontecer na segunda-feira, se isso for confirmado? Vai despencar novamente? Não necessariamente a gente pode ter uma queda forte. Por quê? Porque o mercado ele já precificou essa queda. Pode acontecer a queda? Pode, mas a gente já caiu bastante. Se tiver uma queda na segunda-feira, talvez não seja uma queda tão acentuada, porque o mercado aí já fez essa precificação. Eventualmente até pode surgir um movimento totalmente contrário, né? Uma possibilidade menor, mas ela existe, de eventualmente ocorrer um repique. Por quê? O mercado já caiu bastante, aconteceu exatamente aquilo que ele vinha precificando, né? E tentar algum tipo de reação, algum pequeno repique aí a partir de segunda-feira. Não é também totalmente improvável. Ou um pregão praticamente sem movimento, uma vez que tudo isso já estava precificado. E se der a vitória do Aécio? Bom, o mercado está precificando que a Dilma vai ganhar. Se der uma vitória do Aécio, com certeza vai ser uma surpresa para o nosso mercado e a gente pode ter um gap de alta bastante forte. Não duvidaria nada, eventualmente 5, 10% de alta aí logo na abertura na segunda-feira, não seria nada assim improvável. Quais são os dois cenários possíveis que a gente enxerga depois dessa turbulência aí na segunda-feira? Numa manutenção aí do atual governo, como o mercado ele já está precificando reversão de tendência de alta para baixa, é muito possível aí que a gente venha buscar aqui, num primeiro momento, esse nível aqui de 48 mil pontos, e depois, no segundo momento aqui, os 44 mil pontos. É mais ou menos o que sugere essa movimentação de baixa aqui, essa possível onda 3 de baixa, buscar esse suportão aqui de 44.900. A gente sabe que tendência não é feita de movimentos num único sentido, né? É feita de zigue-zagues, cai, sobe um pouco, cai novamente, sobe um pouco, então esses zigue-zagues vão acontecendo de forma para baixo. Mas, de qualquer forma, com a manutenção do atual governo, a gente já tem essa tendência definida de baixa. Então, a gente deve esperar que o mercado aqui, num primeiro momento aqui por volta dos 48 mil pontos, num segundo momento mais voltado, quem sabe, lá para o médio prazo, 44.900 pontos. E aí depois a gente vai ver o que vai acontecer no ano que vem, as propostas ali, o que deve ser mudado para verificar a partir de 2015 o que deve acontecer aí com o nosso mercado. E se der uma vitória do Aécio? Bom, se der uma vitória do Aécio, muito possivelmente a gente vai ter um grande gap de alta muito forte, possivelmente até uma alta histórica na segunda-feira, porque vai causar toda aquela euforia. Porém, isso não quer dizer necessariamente que a gente vai o quê? Que a gente vai lá para a cabeça e vai voltar com tudo para cima e retomar a nossa tendência de alta, porque independentemente de quem vier a suceder aí o atual governo, a gente sabe que tem bastante dificuldades aí para o início de 2015, né? Vão ter que ser tomadas medidas bastante eficientes para a gente conseguir reverter aí a situação da nossa economia, e dependendo dessas propostas aí o mercado pode evoluir ali, subir bastante, ou eventualmente também não ir muito longe. De qualquer forma, um movimento inicial, a gente deve ter um movimento forte se o candidato da oposição, o Aécio, ganhar, né? Mas não necessariamente esse movimento forte ele vai seguir de forma direta. Os próximos passos, depois que o mercado já
mais acalmado aí, quando a gente já tiver as propostas mais definidas, aí sim, aí a gente vai ter realmente uma expectativa melhor do que deve acontecer mais à frente ou não. Mas eu acredito, no caso, se der uma vitória do Aécio, uma alta forte na segunda-feira, primeiro objetivo de alta por volta aí dos 58 mil pontos, e depois a gente poderia pensar, talvez, quem sabe lá nos 62 mil pontos, desculpem, como próximo objetivo aí de alta. Então também dois objetivos escalonados, para baixo 48 mil, depois 44 mil, para cima 58 mil, depois 62.230. Bom, como vocês sabem, que já me conhecem ali, no caso os clientes da Rico, que me acompanham pelo fórum, eu tenho uma carteira direcional, né? Esse ano ela tem esse nome de direcional porque a partir desse ano de 2014 ela opera tanto na compra quanto na venda. O objetivo dessa carteira, justamente qual é? É fazer dinheiro, né? Para que todo mundo aí chegasse no final do ano com o saco do Papai Noel bem cheio, independente do que acontecesse com o nosso mercado, a gente conseguisse ganhar dinheiro no mercado de ações. A gente tem algumas regras já pré-estabelecidas aqui na carteira direcional, né, que quando o mercado está seguindo bem de forma normal, segue essas regras aí sem exceção, né, entradas, por exemplo, sempre a partir das 11 horas, nunca no momento de abertura, para evitar, assim, entrada no oba-oba, tá? Então a gente espera os preços começarem a se consolidar, procura programar essas entradas depois das 11 horas, a saída sempre de forma rígida, stop gain, stop loss, só sair um ponto ou outro, porém a gente tem algumas medidas de proteção dos stops, né, à medida que o trade vai evoluindo, a gente vai melhorando a posição dos stops, e eu tenho uma regra similar com a regra do André Moraes nos calls um pouco mais longos de posição. O André tem a regra dos 3%, e eu tenho a regra dos 2,5%, que é bastante parecida com essa regra dos 3%. Toda vez que uma operação evolui favoravelmente a favor dela, com 2,5% ou mais, a gente traz o stop para o break-even. Só que eu tenho também mais duas regras protetivas, que é justamente em função desses zigue-zagues. Por exemplo, se eu fiz uma entrada aqui, estou com o objetivo lá na frente, fez o primeiro zigue-zague, formou um fundo mais acima, eu tiro o meu stop daqui e trago para baixo desse fundo, independentemente de estar ou não na zona de lucro. Então tem algumas regras um pouquinho melhoradas também para proteger as operações. Agora, eu criei recentemente também o quê? Uma regra para situações atípicas do mercado. Justamente porque, principalmente nessa última semana aqui, uma semana extremamente volátil aí. Semana passada também foi, com fortes inversões de movimento de um dia para o outro, em situações nesse sentido de muita inversão de movimento de um dia para o outro, eventualmente a gente o quê? A gente fazer saídas antecipadas das nossas operações para proteger o trade. Bom, o que eu devo fazer no pregão de amanhã? E, é claro, as decisões ficam sempre a cargo de cada um, mas muito possivelmente eu vou tomar essa decisão com as minhas operações. Deixa eu pegar aqui. A minha carteira direcional. Para quem é cliente da Rico, né, vem aqui em análise de mercado, nessa aba laranja, carteira gráfica direcional, e ele vai abrir exatamente essa página aqui. Hoje eu estou com essas operações abertas aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vendas abertas e duas compras. Então eu estou praticamente totalmente concentrado nas vendas. Deixa eu pegar aqui a posição de momento. Como é que estão essas operações exatamente nesse momento? Aumentar aqui um pouquinho o zoom. Tirando o CSN, que hoje ela está exatamente na contramão do mercado, né? Siderúrgicas e a Vale, apesar de ser mineradora, também tá subindo bastante forte, estão exatamente na contramão do mercado.
mas a gente já está com uma alta rentabilidade aqui nas nossas operações de venda. Por exemplo, CESP 6, opa, essa aqui não é a carteira está aqui. CESP 6, R$262 de lucro, Arteris 156, bom, vamos voltar aqui para as rentabilidades. CESP com mais de 5% de alta, Minerva quase 4% de alta, Arteris indo aí para os 3% de alta, Estácio quase 6% de alta, Fibria é uma operação na compra, mas essa daqui está indo bem por conta da alta do dólar. Fibria é bem correlacionada com o dólar, bolsa caindo, dólar subindo, então a Fibria nesse sentido ela é beneficiada, quase 10% de alta, Gafisa quase 11% de alta, quer dizer, a gente já está com lucros bastante significativos. Eu acredito que amanhã, no final do pregão, muito possivelmente a gente vai ter o quê? A gente vai ter um grande desmanche de posições. Não só eu, mas tem muita gente preocupada com o que pode acontecer de sexta para segunda-feira, e ou seja, não dormir comprado, não pagar para ver de sexta para segunda para deixar isso aqui virar o quê? Virar loteria. Então, principalmente no leilão de fechamento, eu acredito que a gente deva ter no pregão de amanhã uma grande pressão vendedora para se desfazer de posição. Isso possivelmente para quem está operado no sentido de venda. Eu, na minha carteira direcional, também estou bastante concentrado nas vendas. Isso deve ajudar sair, né, esse desmanche nessas operações de venda, sair de forma bastante positiva. Por quê? Porque a gente deve ter uma pressão no final do pregão de amanhã vendedora maior do que a pressão compradora. Então, muito possivelmente, amanhã, pelo menos nas minhas operações de venda, eu devo o quê? Eu devo fazer um encerramento delas, eu não vou pagar para ver de sexta para segunda no que vai acontecer, e vou deixar para retomar, rearmar essas posições a partir de segunda-feira. Eu não vou deixar o quê? Não vou deixar essas minhas operações a descoberto pelo seguinte motivo. Aí alguém vai me perguntar, mas não tem estoque para proteger? Por que você vai zerar? Imagina, por exemplo, se der uma vitória do Aécio e o Ibov, na segunda-feira, abrir com 5, 10% de alta. Nenhum stop vai segurar. Essas vendas que estão com alto índice de lucro, muito provavelmente o quê? Vão ser estopadas, que elas já estavam no lucro, e vão sair no prejuízo. Não vai ter stop que segure uma alta dessa. E se acontecer exatamente o que já está precificado, realmente a Dilma ganhar as eleições? Bom, eu vou estar antecipando um pouquinho a minha saída, não tive totalmente aquele lucro que eu estava imaginando, mas também eu consegui sair numa situação bem mais favorável do que esperando aí pagar para ver. Então, muito possivelmente, nessas operações de venda, eu devo fazer um encerramento delas amanhã no transcorrer do pregão. Só devo tomar a decisão se eu vou sair no leilão de fechamento ou vou sair durante o pregão, vou sentir como é que o mercado vai se movimentar a partir de amanhã. Não vou passar nenhum de olho novo amanhã, porque eu não acho prudente a gente abrir nem operação na compra nem na venda no pregão de amanhã, tendo logo na segunda-feira o reflexo do resultado da eleição. Então não vou passar nenhum de olho no pregão de amanhã, e possivelmente para segunda-feira também, aquele call que eu preparo todos os dias, também não vai ter nenhum de olho prévio com operações tanto na compra quanto na venda, antevendo algum gap mais forte aí na abertura de segunda-feira. O que não quer dizer que depois que o mercado abrir, se estabilizar, que não possa surgir algumas novas oportunidades ao longo do dia. Se eu identificar alguma coisa, eu vou passar isso daí via fórum e atualizar as informações lá na página da carteira direcional, exatamente aqui, nessa seçãozinha. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Nessa seção aqui, fique de olho, porque na carteira direcional todas as entradas que são efetivadas tem que ter um de olho prévio para que vocês possam se programar com antecedência. Não pegar vocês aí de bate-pronto. Até tem muita gente que não consegue acompanhar o mercado direto, então primeiro eu passo os possíveis pontos de entrada. Se atingir aqueles pontos de entrada, a operação se efetiva. Hoje, por exemplo, a gente deu uma entrada na Croton, operação de venda, né?
Tem aqui os parâmetros, entrada, objetivo e stop. Vamos dar uma olhadinha como é que ela está nesse momento. Está indo muito bem também, a entrada foi 14,05, nesse momento está com 1,3 de queda, né? Tá bastante longe do objetivo. Mas por conta desse cenário aqui também essa operação seria passível de ser encerrada também amanhã. E as compras? Bom, as compras a princípio eu não mexeria nelas amanhã. Por que a princípio eu não mexeria? A gente já está no cenário desfavorável aí, com o mercado precificando a manutenção do atual governo e setando tendência de baixa, setando na venda em tendência de baixa. Hoje eu tenho duas compras aí que estão indo bem, a Fibria e a VEG, que finalmente aqui entrou no rumo, né? Ontem ela recuou um pouquinho, hoje ela já está na zona de lucro. Se essas compras, no cenário desfavorável, o mercado setando aqui tendência de baixa, elas estão se dando bem, foram compras aqui que eu abri agora muito recentemente, de repente se tiver uma surpresa no mercado, e uma vitória do ERSC, por exemplo, elas podem até logo de cara, na segunda-feira, na abertura, de repente dar stop gain, ou até, eventualmente, chegar perto desse objetivo. E se confirmar mesmo a vitória da situação, a manutenção da presidente Dilma, na segunda-feira. Bom, o mercado ele já precificou essa situação com esse movimento que ele está desenhando, ou seja, está firme aqui em tendência de baixa, né? Setor 100% na venda, não tem mais o que discutir. Está bem claro. Vai dar outra pancada forte para baixo? Isso pode acontecer, mas eu acredito que a possibilidade maior, se a candidata Dilma realmente ganhar as eleições, como o mercado já precificou isso daqui antes, não vai ser nenhuma surpresa. Se não vai ser nenhuma surpresa, pode até ser que a gente continue a cair, mas não com tanta intensidade quanto se der um resultado diferente do que o mercado já precificou. Não até como eu comentei com vocês, não duvidaria eventualmente até que pudesse acontecer até um pequeno repique, uma vez que o mercado já tinha precificado essa situação. E aí, justificativas para esse repique, né, aí a gente vai ter um monte, né? Por exemplo, sei lá, olha, apesar dela ter ganhado, mas o próximo governo vai ser diferente, vão ter medidas, enfim. Alguma desculpa aí para justificar, se tiver alta na segunda-feira, vai ter, mas que ninguém se engane com relação à tendência, que aí nesse caso ela já está bem desenhada, tendência de baixa. Então eu não vou deixar as minhas operações soltas. Então da parte da carteira direcional, muito provavelmente eu vou encerrar todas as minhas vendas durante o pregão de amanhã, só vou definir exatamente se eu vou encerrar essas vendas até o leilão de fechamento, ou vou deixar para encerrar exatamente no leilão, quando a gente deve ter uma movimentação mais forte. Como eu não gosto muito de surpresas, leilão é leilão, né? De repente está numa situação aí, a gente acha que vai acontecer uma coisa, acontece uma coisa totalmente diferente, se tiver num momento mais favorável, é possível que eu encerre exatamente no valor de fechamento antes de entrar no leilão. Mas essa decisão eu vou tomar amanhã. Então o que eu queria passar para vocês é o quê? Eu não acho prudente, não acho aconselhável deixar essas operações abertas de sexta para segunda-feira. A gente pode ter grandes movimentações na abertura e essas movimentações, mesmo operações protegidas com stop, são passíveis desse stop ser pulado. A gente já está vendo até, não tenho aqui para passar para vocês, como é que está a posição da Rico nesse momento, mas tem algumas casas que elas estão aumentando a margem de garantia para quem opera alavancado de sexta para segunda, justamente por conta dessa volatilidade a mais que é esperado na abertura de segunda-feira. Então não acho interessante abrir novas posições a partir de amanhã, esperar mesmo a segunda-feira, para aí sim, aí com a eleição definida, a gente tomar as nossas definições aí de compra, de venda, não importa, né, para ter operações mais consistentes que possam se desenvolver. E a carteira ela vai continuar com o propósito dela. Até pegando aqui, rapidamente, mostrando aqui como é que está a performance da carteira ao longo do ano. Finalmente aqui
no dia de hoje, ela está voltando aqui a apontar para cima, em nenhum momento ela performou de forma negativa. Nesse momento, se eu encerrar tudo do jeito que está, a gente está com uma rentabilidade de 13,55%, ela trabalha com capital teórico de R$100 mil, ou seja, a gente está aí com 13.550 reais de lucro bruto, né? Porque ela trabalha aí com lucro bruto. Então a gente está com uma rentabilidade extremamente descolada em relação ao nosso IBOV. E dê uma olhada no nosso índice Bovespa. Quando a gente tem aqui, início de setembro, ele atingiu aqui uma alta de 20%, e nesse momento aqui, da forma que ele está fechando, menos 1,5%. Quer dizer, a gente já devolveu toda a alta do ano e já entramos de novo no campo negativo. E o propósito da carteira justamente é esse daí, de procurar o quê? Independentemente do que venha acontecer com o nosso mercado, a gente procurar identificar, encontrar boas operações e ganhar dinheiro. E eu acho que para ganhar dinheiro a gente tem que tirar de cena o fator sorte. Se eu deixar minhas operações abertas de sexta para segunda, eu vou estar contando exatamente com uma situação de cara ou coroa. E eu não posso deixar isso acontecer. Então eu vou tomar essa postura a partir de amanhã, devo encerrar as minhas operações. Segunda-feira eu estou zerado, né, praticamente, talvez sobre aquelas duas compras aí que eu tenho em aberto, mas eu vou estar praticamente zerado na segunda-feira. E a partir daí, com o cenário definido, aí eu vou procurar trabalhar novamente para encontrar novas operações. Por isso que eu fiz esse destaque aí para o programa de hoje. Eu sei que a gente normalmente aí procura fazer análise de ativos, ali vocês participam bastante, o que você está achando disso ou daquilo, mas especificamente no dia de hoje, eu acho que mais importante a gente falar aí com vocês sobre as expectativas de mudança, né? Todas as análises que eu fizer de algum papel no dia de hoje, simplesmente elas podem estar totalmente furadas na segunda-feira por algum gap mais forte de alta ou de baixa que venha a acontecer. Então a gente vai ter que rever todas essas análises. Outro conselho que eu passo para vocês também, muito cuidado com empresas mais correlacionadas com índice. Exemplo, Petrobras, que é uma empresa praticamente aqui, o retrato aí da Petro, o gráfico está muito parecido com o nosso índice Bovespa, né? Ela está extremamente suscetível ao cenário eleitoral. A Petrobras também já está virando aí para a tendência de baixa. Então, muito cuidado com essas estatais, porque elas são extremamente suscetíveis à mudança. Se vier uma vitória, conforme o mercado está precificando, da candidata da situação, muito possivelmente Petrobras, CESP, Banco Itaú, esses ativos mais correlacionados aí com o índice, devem acompanhar aí o movimento de baixa e devem setar de vez na venda. Se tiver uma surpresa, uma vitória da oposição do Aécio, pelo contrário, o mercado está esperando que ocorram mudanças, né, mudanças positivas aí para levantar essas empresas, então é possível que essas empresas reajam. Mas, como eu comentei, não quer dizer ainda no primeiro momento que de fato isso vai acontecer. A gente pode ter uma aceleração de movimento mais forte pela mudança, sabendo que vai ter uma mudança de governo, mas esse movimento mais forte, no passar dos dias, deve perder um pouco de força, justamente no aguardo das propostas aí concretas, o que deve acontecer para o próximo governo. E mesmo, eventualmente, numa vitória aí da situação da Dilma, que o mercado está precificando de forma bastante negativa, mas também isso é passível de mudança. Se mais para frente vierem medidas que o mercado acredite que essas medidas possam realmente reverter a nossa situação econômica e trazer melhoras, mais para frente a gente pode também reverter esse quadro de pessimismo e voltar a subir. De qualquer forma, quem ganhar as eleições vai ter uma missão bastante difícil a partir de 2015, né? E aí vamos ver o que acontece. O que a gente não pode deixar é justamente nas nossas operações de renda variável, deixar, principalmente para quem opera a curto prazo, que é o meu caso, né? Deixar essas operações soltas. É importante ter uma atenção maior nessas situações de maior
dificuldade, volatilidade, tem uma postura um pouco mais cautelosa. Então eu devo tomar essas medidas a partir de amanhã, né? As decisões aí, cada um é responsável pelas suas decisões, porém, nós aqui da equipe Rico, a gente tem uma preocupação bastante grande aí com todo mundo, com os investidores, né? Principalmente no sentido de quê? De fortalecer a base educacional. A gente tem uma estatística, infelizmente, ruim, de muita gente que entra no mercado de ações e perde todo o seu capital logo no primeiro ano, leva ao game over e não consegue sobreviver. Então, a gente foca bastante aí na parte educacional, investe bastante nesse sentido, e essas situações adversas, essas situações difíceis, eu acho importante a gente poder passar para vocês aí, para esclarecer bastante, né, principalmente para quem está começando, não ficar vulnerável aí no mercado, ou simplesmente à mercê da sorte aí, no cara ou coroa. A gente tem que procurar o quê? Procurar remar conforme a maré, e em situações aí de muita incerteza, a melhor postura é ficar de fora. Eu já sei que muita gente hoje já está com o freio de mão puxado, evitando abrir posições, já tem algumas pessoas que já estão líquidas, né? Eu vou tomar a minha decisão de encerrar as minhas operações a partir de amanhã. Mas, de qualquer forma, quem ainda tiver com operações abertas, não acho interessante deixar essas operações virarem de sexta para segunda-feira. Desculpa, pessoal, hoje acabei não atendendo os questionamentos de vocês, né? Sei que vocês costumam participar bastante, pedem bastante ativos para analisar, mas eu acho que o foco principal hoje, na véspera aí temos aí mais um pregão aí amanhã, véspera de eleições, né? É bastante importante passar esse recado aí para vocês e esse cuidado maior aí nas operações de sexta para segunda-feira, principalmente. Tem mais um pregão amanhã, acredito que não deva mudar muita coisa de hoje para amanhã, já tem uma pesquisa Ibope que vai sair agora às 18 horas, mas o mercado já precificou nessa pesquisa Ibope, a Dilma já abrindo margem, fora da margem de erro, abrindo vantagem sobre o candidato Aécio, esse é o motivo da queda mais forte de hoje, e acredito que não vamos ter grandes mudanças a partir de amanhã. Então aí vai ficar a grande mudança mesmo de sexta para segunda-feira. Obrigado aí pela presença de vocês, pessoal. Amanhã eu vou fazer novamente aí o chat de fechamento. Vou dar mais uma reforçada aí nesse ponto, né? E como eu comentei, não vou passar nenhuma indicação de olho, nem de compra, nem de venda para amanhã, não vou iniciar nenhuma operação e muito possivelmente segunda-feira pela manhã também, naquele call que eu preparo todos os dias, também não deve ter nenhuma indicação e aí sim, aí eu vou observar o que vai acontecer de segunda para frente, conforme for, aí eu começo a retomar as minhas operações. Obrigado, valeu pessoal, até a próxima.